Bom dia. Estamos iniciando mais um programa Conexão aqui na Band. E hoje nós vamos falar sobre um tema que me interessa muito e provavelmente te interessa muito. Se não te interessa, interessa alguém da tua casa. Chama lá para participar, porque nós vamos falar sobre dinheiro, a relação emocional com o dinheiro, mentalidade financeira, a inteligência de negócios voltado para a relação com o dinheiro, como e o que significa dinheiro na nossa vida, como você lida com isso, onde você se sabota e como você pode fazer para prosperar nessa relação com o dinheiro. Tá a fim de participar? Então acompanha aí. Você é uma pessoa bem-sucedida na sua carreira, mas não entende como lidar com o dinheiro? Acredite, você não está sozinho. Muitas pessoas ainda têm dificuldades em lidar com as próprias finanças. Ter uma previsão de quanto vai gastar, ganhar, poupar, doar e principalmente investir faz com que o seu dinheiro dure a vida toda. Começar a economizar cedo, ter uma assessoria de confiança sem abrir mão do orçamento, saber usar as dívidas, ter cuidado com as taxas e os juros, são algumas regras valiosas que podem ajudar a evitar surpresas desagradáveis. Hoje nós trouxemos aqui o especialista maior do Brasil, e você vai entender por que ele é o maior especialista no Brasil sobre esse tema. Everton Gonzaga, seja bem-vindo, meu amigo. Oh, que prazer, que honra estar aqui com você. Conexão mesmo, né? Não só conexão com você, mas com todo mundo que vai assistir esse conteúdo hoje, esse nosso bate-papo Legal. sobre um tema que acho que faz parte da vida de todo mundo, não é É verdade? verdade. Everton é especialista, economista, especialista financeiro, consultor financeiro, mentor financeiro, conselheiro financeiro de várias empresas, já passou por várias grandes organizações, também é empresário nesse ramo, é professor de universidades renomadas. Everton, cara, eu sou seu fã e o que eu mais admiro em você é a sua capacidade de conciliar várias competências ao mesmo tempo. Porque, assim, especialistas financeiros nós temos no Brasil, temos fora do Brasil. Agora, especialista financeiro e bem-sucedido já é uma outra coisa. Um especialista financeiro bem-sucedido que entende de comportamento humano, como você entende e domina, é muito incrível. E por isso que eu acho que você trata tão bem desse tema e pratica muito isso na sua vida, na vida dos seus mentoriados, né? Eu sempre admirei muito a tua capacidade de ler pessoas, falar ao público, a sua capacidade didática de ensinar e reprogramar, por que não, a mente das pessoas quando se fala de prosperidade. E obrigado por você estar aqui. Eu já passei por você em algum momento da vida, como também mentoriado financeiro. Obrigado por tudo que você contribuiu e que alegria ter você aqui hoje, compartilhando com o nosso público toda a sua especialidade. Obrigado mais uma vez. Olha, agora eu vou te fazer uma pergunta que já estava aqui coçando para te fazer. Cara, dinheiro. Por que que tem pessoas que recebem muito dinheiro, faturam muito, mas não conseguem manter esse dinheiro? Tem gente que fatura menos, muito pouco, mas enriquece. Cara, qual é o segredo? É um padrão mental? É um comportamento? Fala um pouquinho sobre isso. Isso é muito curioso, porque eu diria que como que nós podemos ter um chamado na vida, um propósito de vida que você fala tanto e fala muito bem, inclusive nas suas palestras. Eu diria que falar das finanças me puxava para falar sobre dinheiro justamente por isso que você acabou de falar. Eu caminhei na vida corporativa ajudando empresas. Quem decide nas empresas são os donos das empresas, Pessoas pessoas. que têm emoção. E as emoções muitas vezes traziam padrões comportamentais da vida pessoal para decidir dentro dos negócios. E aí eu percebi uma coisa. Eu ia lá, implantava procedimentos, regras financeiras, colocava a casa em ordem. Depois de 6 meses, eles me ligavam de novo: Everton, tá tudo bagunçado de novo. Falar, como pode? O que aconteceu nesse tempo que as coisas voltaram a ficar desorganizadas, voltaram a não Entre o prosperar? plano e a execução tinha uma pessoa, né? Tinha um ser humano. Foi aí, Ramon, que inclusive eu comecei a estudar sobre essa questão da economia comportamental. Legal. Por que que as pessoas realmente voltavam no padrão que elas foram programadas como exatamente um software para manter aquele limite financeiro mental?
Então a pessoa ela programou para ter um rendimento. Vamos dar um número aqui aleatório, R$ 10.000 por mês. Em algum momento da vida ela vai e começa a ganhar mais do que esse valor. E aí ela voltava para esse padrão. Ela tinha ali Uma falta de permissão, permissão, reconhecimento, merecimento. merecimento ou até mesmo organização, né, das suas prioridades. Mas o que acontecia era muito engraçado, porque a empresa era organizada, mas a mente do dono da empresa não. E a economia comportamental fala dessa questão emocional sobre dinheiro. A gente pode falar um pouco sobre isso hoje também. A Legal. pessoa ganha mais, mas ela não consegue aumentar os seus ganhos. Volta para o padrão. A pessoa acumula um pouco de dinheiro e logo em seguida ela gasta aquilo que ela conseguiu acumular. E por que isso acontece? Dentro do cérebro existe uma chave que a pessoa vira na hora da tomada de decisão. É como se fosse um interruptor de uma tomada. Eu guardo ou eu gasto? Aquele milésimo de segundo faz com que as pessoas tomem decisões que impactam a vida inteira dela, financeiramente falando. Muito interessante. E as pessoas que conseguem o milagre de ganhar muito menos e parece que fazem multiplicar aquilo de uma forma extraordinária. O que essas pessoas entenderam? Eu tenho certeza que vocês que estão assistindo hoje conhecem alguém que ganha muito pouco e tem um carro próprio quitado, uma Compraram casa. casa, viaja uma vez por ano para visitar os seus Exato. parentes, não criam dívidas. E essa mentalidade, ela, diferente do que muitas pessoas falam na internet sobre escassez, elas nascem na administração da escassez. Elas se livram desse padrão e usam isso a seu favor. Tem gente que ganha muito dinheiro e ainda vive na escassez. Como pode isso, né? Esse padrão, eu diria que foi quando eu tinha ali 13 para 14 anos, eu aprendi isso na prática. Porque na minha casa, nós passávamos por dificuldade financeira e ali eu e minha mãe tomamos uma decisão de empreender, onde ela fazia ali os salgados dela e eu saía para vender. Perto de casa, na periferia de uma cidade metropolitana de São Paulo, eu colocava salgados numa caixa na bicicleta e saía pela rua. E aí eu fui próximo de casa, onde estava tendo uma construção de um condomínio de luxo. Primeiro, o grande sonho de um menino, entrar na casa de condomínio de luxo e ver uma piscina. Falar, nossa, na casa tem piscina. Um dia eu vou ter uma casa com piscina. Segundo, a história das pessoas que trabalhavam ali. E aí eu encontrei uma família de pai, irmão e sobrinhos e primos ali, que eram do Nordeste, do interior do Piauí, e estavam trabalhando em São Paulo naquela construção, como pedreiros, serventes. E aí eu perguntei, mas vocês trabalham tudo junto, a família inteira? É, a gente vem, trabalha aqui 10 meses e volta para nossa terra levar dinheiro. Pô, mas por que vocês não compram uma casa aqui e moram aqui? Não, porque a família toda é de lá, eles estão esperando a nossa volta. E eu me lembro quando criança, o rapaz contando para mim que eu tinha que atravessar a cidade para buscar água. Sim. E quando eu chegava em casa com aquele galão de água, nós não podíamos beber a água de uma vez. Eu falei, mas por quê? Porque nós, se bebêssemos de uma vez, nós ficaríamos sem água no dia seguinte. Então, o que eu aprendi foi a maior lição da minha vida, porque a escassez ajuda você a enxergar o que vai acontecer no seu futuro. Tem que administrar o seu recurso hoje, que não é a água, é o dinheiro, para que você tenha amanhã e depois e assim por diante. Qual é o problema das pessoas hoje nessa questão emocional? Elas consomem tudo hoje sem se preocupar com esse futuro. Isso eu posso dizer, inclusive, que é uma das mentalidades do brasileiro. É uma visão de curto prazo e não uma visão de longo prazo. Até aquela brincadeira assim, não, a vida é agora, né? Vamos Tantas viver frases, agora. né? O dia de amanhã a Deus pertence. Exatamente. Caixão não tem gaveta. Já viu essas frases? É São verdade. crenças que vão É embutindo na verdade. nossa cabeça e que você acaba se comportando em função de Leva o crenças. conceito do pão de cada dia para o extremo, né? Ao extremo, é Sem só hoje. planejamento, sem organização, sem prudência. Exatamente, não funciona assim. Então a escassez Até, é até, positiva. até na Bíblia mesmo, né? A gente vê que não existe multiplicação sem a participação humana. Tem que ter o Interessante. ser humano, é Então, você verdade. não pode querer justificar que simplesmente a provisão de todos os dias vai acontecer, independente da tua gestão, independente do teu comportamento, né? Você vê lá a multiplicação dos pães e dos peixes. Quando mostraram, olha, existe uma multidão aqui, são milhares de pessoas. Ele falou, então me dá o que vocês têm.
O que você Precisa. tem aí? Qual o seu É, trabalho? Qual o seu talento? O que você tem para me entregar? Ah, tem 5 pães e 2 peixes só, tá ótimo. Me dá o que você tem. Aí eu multiplico. sim. Então, o que você tem? Seu tempo, seu talento, seu esforço. Não é isso? Faz sentido? Faz sentido. E esse esforço você pode perceber pessoas que ganham na Mega Sena, pessoas que ganham grandes prêmios financeiros, passado um tempo elas voltam a ser pobres. Everton, tem um tema que é muito intrigante, que é essa relação emocional com o dinheiro. Dinheiro é emocional, né? O teu estado emocional e a tua relação, aliás, a tua relação emocional com qualquer objeto que seja, objeto que eu digo conceito, não só tangível, material, mas qualquer conceito, a sua relação emocional dita muito o resultado que você vai ter com aquela coisa em si, seja com uma pessoa. A forma como você percebe dinheiro diz muito o teu resultado com dinheiro. A forma como você percebe pessoas fala sobre o seu resultado na tua relação interpessoal. A forma como você percebe o mundo, então vai falar sobre a tua relação com o mundo. E o dinheiro, Everton, que eu queria te perguntar sobre isso. Crenças limitantes, padrões antigos, cultura, coisa que nós ouvimos, influencia no resultado com o dinheiro? Na tua relação com o dinheiro? E influencia diretamente, né? Você também é um especialista em programação emocional, sabe muito bem o quanto isso nos ajuda ou nos atrapalha. A pergunta que me fazem é: isso dá para ser mudado? E é claro que sim. Você reprograma sua mente para isso, e até por conta disso, hoje existem ferramentas a dispor das pessoas para que elas passem por essas experiências analisando. Vamos falar de padrão comportamental, que foi o que você me perguntou. Se nós fôssemos encaixotar aqui o padrão comportamental das pessoas, existem mais de 80 padrões comportamentais sobre dinheiro, que são microdecisões do dia a dia que a pessoa tem para que isso interfira na vida financeira dela. Mas vamos simplificar. O próprio banco faz isso, né? É o investidor conservador, moderado, arrojado. No padrão comportamental, tem aquela pessoa que ela é muito organizada. E não Sim. é só com dinheiro, ela tem disciplina na vida dela, o armário dela é organizado, o carro dela é organizado, a saúde, a vida financeira é Como uma você faz uma consequente. coisa qualquer, você faz qualquer coisa. É Padrão. isso. Padrão. E ela tem uma tendência a se dar bem financeiramente. Sim. Tem aquela pessoa que ela é esforçada. É a pessoa que ela sempre está com aquele peso. Você pergunta: "E aí, tudo bem? Nossa, eu trabalhei muito hoje, tá difícil". Ela é uma pessoa que não tem naturalmente, mas ela se esforça. E o crescimento dela, ele é lento, mas ele é progressivo. Agora tem a pessoa desorganizada. Mentalmente falando, ela começa um projeto e não termina. Conhece alguém que se pergunta: "E aí, como é que tá o projeto lá do carro?". "Não, agora eu descobri que dá para". Ela tá sempre com coisas novas, mas ela nunca conclui Sim. aqueles seus projetos. Isso Sim. vale para o trabalho, para os horários. Sabia que nessa pesquisa fala que uma pessoa que chega atrasada num compromisso tem uma tendência a não se dar bem financeiramente? Nossa. Porque ela não respeita o recurso dela, tempo. Sim. Não respeita o recurso tempo dos outros. E Sim. pode marcar uma reunião com o milionário. Ele chega no horário. E se a reunião for de meia hora, vai durar meia hora. Eu tive a oportunidade de receber no meu escritório até bilionário, né? E é assim, é incrível como eles respeitam o próprio tempo e o tempo dos outros. Esse padrão de 3 pilares aí faz muito sobre você avaliar a sua vida como um todo. Tua saúde, teus relacionamentos, o teu tempo e, consequentemente, o dinheiro. Muito interessante, muito interessante. E quando você vê essa onda da internet, de influenciadores, o que provoca ali uma busca de referências constante de compras compulsivas, como é que é essa dinâmica desse comportamento compulsivo de compras? A partir do que se caracteriza um comportamento compulsivo de compras? Como é que você lê isso? É muito legal essa Porque isso é um pergunta. sabotador. É sabotador. Sim. E assim, uma compra por impulso é diferente de uma compulsão por compra, né? Uma compra por impulso é diferente de uma compulsão. As Ok. pessoas, elas não entendem que compulsão é um transtorno, Sim, né? sim. Estabelecido. Exato. Um condicionamento do cérebro. Ok, Exatamente, do ok. cérebro. A compulsão, a compra por impulso, todo mundo já foi uma vez no shopping fazer uma coisa e saiu de lá com uma sacolinha bonita lá de uma loja que você não queria.
Sim, Você não saiu de casa para tomar um café e você é estimulado a tomar um café. Essa questão dos influenciadores, lá na nossa empresa, atendemos um grupo VIP de pessoas publicamente expostas. sim, E passaram por lá muitos famosos. E a gente via isso claramente. A necessidade que a sociedade perversa coloca sobre as pessoas uma pressão pelo consumo. Que pressão é essa? Você teve a vida inteira um carro e está feliz com ele. De repente, teu vizinho compra um carro importado. Parece que nasce em você o desejo de um outro carro. Isso vale por questão do contágio social, o meio em que você está influencia nas suas decisões, inclusive de consumo. Então, você compra um carro não é para você se sentir melhor no carro, é para você mostrar para o vizinho que você também pode comprar o carro. é verdade. E o carro é um passivo, né? Passivo, Exato. leva E isso está muito despesa. ligado à autoestima da pessoa, né? Eu acho que a relação de prosperidade financeira, ela exige, de maneira fundamental, um tratamento da tua autoestima, para que você Exato, possa prosperar. Porque enquanto você confunde necessidade demasiada de apresentar coisas às pessoas com prosperidade, você não prospera, né? exatamente. Porque assim, posicionamento, marketing pessoal, a apresentação, o que faz parte do teu branding, isso tem que ser um transbordo, né? Isso tem que ser assim, ó, após eu fazer tudo o que eu preciso fazer, e após ter gerenciado muito bem o meu dinheiro, eu destino uma pequena margem para esse tipo de investimento na minha imagem. Mas quando se mistura com autoestima, eu vou comprar um carro, vira um passivo. E o que eu quero te perguntar é o seguinte, sobre padrão de vida. O que eu aprendi e comecei a praticar, e isso me fez alcançar outros degraus da minha vida, foi atrasar o meu padrão de vida, adiar a mudança de padrão de vida. Então, por exemplo, se eu ganhava X, eu não podia viver com X. Eu vivia com meio X. Aí eu dobrei para 2x. E nem chegava a viver com um X. Eu vivia com 0,8x, por exemplo. Então eu sempre atrasava o meu padrão de vida e faço isso até hoje. Eu vivo com um padrão de vida muito confortável, porém extremamente aquém da minha possibilidade de viver. É isso? É o caminho? Me parece que matematicamente isso me faz ter uma margem maior, uma possibilidade maior de investimentos e de redirecionar os recursos. É esse o caminho? Economicamente, isso está corretíssimo. Matematicamente, funciona em todas as vezes que se aplica a uma empresa ou a uma pessoa. Aquele velho ditado: ganhe mais do que você gasta, ou gaste menos do que você ganha. Sim, Só que emocionalmente não é assim. Você teve que buscar conhecimento em várias áreas e várias competências de inteligência emocional para você conseguir cumprir esse seu sim. Porque é propósito, comportamento, né? porque é Não é, comportamento. não é mágico, né? Não. E quem dera que todas as pessoas pudessem também ter acesso a isso, né, vivenciando os seus padrões comportamentais ruins, para elas entenderem e ressignificarem. Hoje, como missão de vida, esse é um dos meus propósitos, inclusive, de possibilitar que as pessoas vivenciem isso. Legal. Esse padrão comportamental seu mudou no aspecto matemático, mas também na sua atitude. Porque nós somos seduzidos, Ramon, o tempo inteiro por uma propaganda, por um grupo social, por uma promoção, por uma oferta, operação relâmpago, uma Black Friday, seja o que for, é o tempo inteiro um bombardeio para que você consuma mais daquilo que você não tem possibilidade. Sim. Quer um exemplo? Métodos de acesso ao crédito. Isso é uma armadilha para quem não tem controle emocional. Parcelamento de compras, financiamentos, leasings, consórcios, tudo isso são mecanismos de tentar antecipar o teu sonho, e isso custa muito caro. Não é de graça, né? Não, qual é o custo disso? Os juros, né? Sim. Você está agora vivendo de uma forma com o seu carro lindo na garagem, só que financiado e passando por aperto financeiro. Conexão com Ramon Calvo. Oferecimento Rio Otton Palace. A 10 quilômetros do aeroporto Santos Dumont.
e a poucos passos da praia de Copacabana, o Hilton Palace reúne o melhor para quem precisa trabalhar e também descansar. Check-in e check-out exclusivos, business lounge, alta gastronomia, espaço para eventos e uma vista inconfundível. Hilton Palace. Aproveite cada momento. Falando de filhos, e aí? Você já ensina para suas filhas essa mentalidade financeira? É muito até engraçado isso, porque os meus vídeos sobre finanças na internet, eles não têm grande audiência. Mas o dia que eu parei para mostrar para a internet o que eu fazia no bastidor, é um dos vídeos que mais viralizaram lá no meu canal. É um vídeo onde eu ensino para as minhas filhas ações, mercado de ações. O que que é uma ação, como investir em ações. Interessante. E esse vídeo eu faço, esse vídeo foi o que eu gravei, mas eu faço isso já desde criança. No aspecto físico, de entregar o dinheiro para elas, para que elas guardem o dinheiro fisicamente num porquinho, num cofrinho, né? E no sentido virtual, hoje com conta bancária digital, elas têm contas, a mais velha já investe, inclusive, no mercado de ações, Sim, e elas têm que ter essa consciência. sim. Quando você era criança, nós falamos isso no início da conversa, o quanto o padrão comportamental é influenciado desde quando somos crianças. Eu aprendi sobre dinheiro com meu pai e com a minha mãe. Horrível, né? Aprendi tudo errado, mas eles que me ensinaram. Eu lembro que eles estavam na mesa lá conversando sobre contas, eu chegava perto, eles me davam bronca. Sai daqui, isso não é assunto de criança. Então, aprendendo depois de muito tempo, hoje eu faço diferente com as minhas filhas. Isso é assunto de criança, sim. Elas têm que estar inseridas, porque o que elas aprendem hoje como crianças vai interferir em todo o futuro financeiro Claro. delas. E a gente sabe que até o processo de desenvolvimento do sistema nervoso, ele, especialmente até os 6 anos de idade da criança, que ela absorve as principais crenças, princípios, valores dela. Então, isso ser Isso. trabalhado na primeira e segunda infância é fundamental, né? Para que a É, criança já cresça com essa mentalidade. Tinha que ter uma aulinha, eu acho que de inteligência financeira e inteligência emocional desde pequenininho. sim, sim. Nossa, que Demorou maravilha que tanto seria. para ter na escola, né, educação financeira. Exatamente. Se tivesse inteligência emocional, por exemplo, a capacidade de viver o presente, o valor do presente. As pessoas são tão ansiosas, né? A gente vive uma ansiedade, uma correria, vive na pressa. Se a gente tivesse a capacidade de viver o estado presente, isso me faz lembrar, inclusive, de um livro que eu tenho aqui, que eu ganhei de presente, do Pedrinho Salomão. Olha que maravilha! Valor presente. A estranha capacidade de vivermos um dia de cada vez. Pedrinho, amei, cara. Brabo, livro maravilhoso, adorei, estou consumindo-o. Cara, Todo mundo tinha viver que o ler esse presente. livro aí. Todo mundo. Todo mundo tem que ler esse Sabe livro. o que ele fala? A pressa é inimiga da humanização. Olha só que A incrível. pressa é inimiga da humanização. Faz Cara, é sentido. incrível. Não, isso também tem muito a ver com o que nós estamos falando, porque a capacidade de viver o estado presente nos dá saúde psíquica, né? Mas por que que eu vou esperar 2 anos juntando dinheiro para comprar uma geladeira que eu sempre sonhei, se eu posso antecipar esse sonho hoje e me lascar financeiramente depois? É. Viver o presente é você entender que você tem que guardar uma parte dos seus ganhos para que você realize o seu sonho no tempo certo. Viver o presente e viver em paz do estado presente, e não viver com Isso, ansiedade que te leva à compulsão. exatamente. É É isso aí. invertida a coisa, não é viver de maneira irresponsável, não é? Exato. Agora eu vou te falar uma coisa também, e te perguntar. Everton, eu percebi, aprendi na minha vida, inclusive ouvindo conselheiros, especialistas do mundo todo, eu queria a tua opinião sobre isso. Eu entendi que ajudar pessoas era um dos pilares fundamentais para prosperar. Que partilhar, compartilhar, não só dinheiro, mas tempo, talentos, dons, competências, fazia com que as pessoas também multiplicassem, prosperassem, e quando isso acontece, esse fenômeno, ele volta para você. Eu percebi e comecei a trabalhar isso em mim, e me dei o desafio de ninguém perto de mim pode ajudar mais pessoas do que eu.
Eu preciso ajudar as pessoas a serem mais felizes, a se libertarem de suas crenças, a ressignificarem suas histórias, a se transformarem e a também alcançarem os seus sonhos. E isso me fez realmente acessar coisas extraordinárias da minha vida. Isso tem embasamento? Faz sentido? Você, como um professor da FGV, como um consultor financeiro, especialista em dinheiro, qual é a tua análise sobre isso? Tem todo sentido e isso é científico, né? Dentro de uma visão que a pessoa tem de ganhos, ela precisa alimentar um lado do cérebro da recompensa, que ao compartilhar, eu trago isso inclusive dentro de um evento que eu faço para as pessoas mudarem a mentalidade, chamado Caridade. É um capítulo, é um Qual o nome desse evento? Prosperidade VIP. Prosperidade VIP. É Ele é um, sobre dinheiro, prosperidade, mentalidade, é isso? é um treinamento vivencial de alto impacto emocional Ok. que transforma a mentalidade das pessoas sobre dinheiro baseado nas próprias crenças dela. Ela reavalia em apenas um dia, ela consegue mudar a mentalidade dela e aumentar o limite financeiro mental. Interessante. E como é que você faz isso? São só palestras ou você usa outros recursos? Não, ele é 100% vivencial, através das técnicas da economia comportamental, trabalhando o psicológico da pessoa, Sim. para que eu só guie ela durante esse dia e ela encontre os caminhos da história dela com dinheiro na vida e mude isso dentro do que ela deseja. Você só em São Paulo ou vai ter no Rio de Janeiro também? Esse é um convite bom novo, Vamos porque fazer? Tem que fazer aqui, eu quero participar. as turmas têm sido só em São Paulo, mas será um prazer vir e compartilhar isso com Por a galera favor. aqui do Rio de Com Janeiro. certeza o povo em casa está querendo participar também. Everton, A se você... caridade faz parte, tá, Ramon? Só para concluir, Claro. a caridade faz parte. A pessoa que pratica a caridade, ela tem essa recompensa e se sente muito mais feliz. A sensação de felicidade de quem pratica a caridade, doando qualquer recurso interno, não é só dinheiro, tem a sensação de viver a prosperidade plena. Ser Uau. próspero é fazer a caridade. E pode ser também que, de alguma maneira, porque se a culpa pode atrapalhar na crença de merecimento e permissão, pode ser que a caridade dê a sensação de que você é digno e merece prosperidade também, além de tudo. Eu estou falando de padrão, programação mental. Sim, eu diria que a recompensa está mais aliado à caridade. Você ser recompensado. Você nunca dar algo esperando algo em troca, mas esse algo em troca vem através dessa sensação da dopamina liberada no teu cérebro. Muito legal. Perfeito, Everton. Para a gente finalizar esse programa, eu queria te pedir uma caridade. Qual a mensagem que você daria para quem está acompanhando o programa Conexão na Band sobre dinheiro, para melhorar a sua relação com o dinheiro, por favor? Ramon, mais de 70% das famílias brasileiras hoje estão endividadas. E geralmente você coloca a culpa nessa situação para o seu estado emocional. Então, o dinheiro não pode ser motivo de sofrimento ou tristeza, pelo contrário, tem que ser o seu conforto, a sua segurança, a sua liberdade. Não importa a situação que você está agora, você tem como mudar esse cenário. Ao invés de fugir das dívidas, do controle, da burocracia, enfrente ela. Comece mapeando isso. Traga essas informações para que você construa uma estratégia. E emocionalmente, eu posso ajudar você a mudar a sua mentalidade para um novo perfil, um novo padrão comportamental. Muito obrigado. Muito obrigado, Everton, pela sua participação. Adorei. Tenho certeza que esses conceitos, essa partilha que nós fizemos aqui, vai agregar muito na vida de todos que participaram. Obrigado. Eu que agradeço. Um abraço para vocês. E obrigado a você que participou desse programa hoje. Acredito que tenha agregado muito a sua vida, entender um pouco mais dessa relação com o dinheiro e que ressignificar a tua relação com a imagem do dinheiro, com o conceito do dinheiro, emocionalmente falando, vai fazer você prosperar muito mais a partir de agora. Até o próximo domingo no Conexão na Band.